De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sentem que a amizade do mundo, aliás, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que disser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, mais uma vez aqui estamos para adorar o Teu nome, Te bendizer, apresentar o nosso culto a Ti, ó Deus, em oferta. E queremos neste momento, Pai, no momento de refletir sobre este texto, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduza com as palavras, nos conduza, ó Deus, com a ação do Teu Santo Espírito diante de nós, para que possamos compreender a Tua palavra e tirar delas lições importantes para atender a necessidade da igreja, das nossas vidas, e que, ó Deus, possamos nos submeter à Tua palavra. No nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, como o próprio tema da perícope de hoje nos assegura, fala sobre um tema, a amizade com o mundo. E é de fato, dentro deste contexto teológico, esta expressão, amizade com o mundo, ela é frequentemente debatida em relação aos relacionamentos com Deus, do cristão com Deus, e os valores, né, daquele sistema que vive ao nosso redor, que nós conhecemos por mundo. A amizade com o mundo, então, de forma direta e clara, ela refere-se a adotar valores, padrões, prioridades, práticas do mundo, de uma forma que, de fato, prejudique a nossa relação com Deus, nos faça conflitar na nossa própria fé e com os nossos irmãos. Basicamente, irmãos, a amizade com o mundo trata-se de priorizar desejos e ambições mundanas em detrimento das coisas de valores espirituais estabelecidas na palavra para as nossas vidas. Na perspectiva, então, da palavra de Deus, nós podemos perceber que a amizade com o mundo, ela é vista com muita cautela, porque no mundo nós estamos inseridos, estamos vivendo no mundo, vivendo no dia a dia. Mas ela nos ensina que o cristão deve evitar se envolver com esses valores e práticas que são oriundos deste mundo. E, ao contrário disso, devemos buscar e fomentar os ensinamentos da palavra de Deus que vão nortear as nossas vidas diante do padrão do mundo. Isso significa também, irmãos, que nós devemos ter o cuidado de não rejeitar as pessoas do mundo, porque junto delas vivemos. Mas o que eu devo então me alertar quanto a esta relação com as pessoas que são consideradas na palavra como do mundo, que vivem dentro dos padrões mundanos na maior normalidade. Isto nos faz perceber então que a orientação de Tiago é que eu tenha o cuidado, a cautela de não me envolver nestes padrões, neste envolvimento de valores e que o mundo promove, buscando então sempre a orientação bíblica para a vida.
A amizade com o mundo, portanto, irmãos, neste contexto, é vista como algo a que nos faz colocar numa posição de perigo na nossa comunhão com Deus. Quando nós nos envolvemos com os padrões mundanos e achamos que isto é algo extremamente normal, certamente nos coloca numa rota de distanciamento de uma comunhão com Deus. É bem verdade que a palavra de Deus também nos assegura que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, nós sabemos disso. Mas como de fato é a amizade com o mundo? Como podemos então ter certeza que aqueles irmãos que receberam a epístola de Tiago, eles estavam se envolvendo, se preparando, ou quem sabe flertando para se tornarem inimigos de Deus por abraçarem os padrões mundanos? Irmãos, um sinal claro que nós, quando buscamos fazer amizade com o mundo, é todo um envolvimento velado e normatizado com valores mundanos, mas com aparência de coisa boa. Quando de fato o que há no nosso coração, dentro das nossas entranhas, do nosso ser, há de fato um nascedouro de motivações que não condiz com a aparência. E nós, seres humanos, somos muito experientes nisso, de estarmos envolvidos com coisas que não agradam a Deus, mas que há uma aparência de pessoa que vive boas obras, de alguém que vive uma piedade, de alguém que vive a verdade, que busca de fato apresentar-se como alguém que nutre um relacionamento com Deus genuíno e verdadeiro, mas, portanto, tem os seus valores corroídos por esta amizade com o mundo. E assim, os frutos mostram no nosso trajeto de caminhada de vida que aqueles que de fato eles buscam e vivem esta amizade com o mundo de forma sorrateira ou escondida, termina agindo como o mundo, termina decidindo coisas como o mundo, termina colocando em pauta de vivência a discussão no péssimo sentido, a cobiça, a briga, a falta do entendimento, guarda no coração inveja, amargura, esses sentimentos que foram citados aqui, a questão do egoísmo dentro do seu coração, busca uma glória para si, e nisto se esconde por trás de uma aparência que não reflete a verdade, e nega-se então o trazer a verdade sempre nas relações, e tem dificuldade da sinceridade. Meus irmãos, esse é um padrão bíblico que os ouvintes de Tiago, eles receberam esta carta e dá-nos a entender que este era o contexto em que aquele povo vivia. Observe que facilmente se encontram sinais que, observando bem, aparenta-se então a desordem de toda espécie de práticas malignas na vida de quem flerta com o mundo, de quem vive com o mundo. Porque do contrário, irmãos, há uma demonstração de obras praticadas com humildade, com busca de sabedoria do alto, conforme foi mencionado na pregação do domingo passado, no capítulo 3. A sabedoria do alto em detrimento da sabedoria terrena. E aí busca-se sempre os padrões espirituais de passividade, de sermos pacíficos, de sermos atenciosos, de sermos submissos, de sermos cheios de misericórdia, de bons frutos, de imparcialidade e sinceridade, conforme o contexto de Tiago mesmo ele traz para nós. A amizade, irmãos, com o mundo influencia no caráter. Mas diante disso, o que é que nós podemos observar, irmãos, daquele contexto? Após observar a mundanidade desenfreada na vida dos leitores da epístola de Tiago, a saber, os cristãos espalhados e perseguidos por conta do evangelho, que viviam fora da Palestina, nas regiões do Império Romano, aquelas pessoas viviam então de forma incoerente em muitas áreas, e hoje vamos trabalhar exatamente nesta questão do relacionamento que eles nutriam com o mundo, com o padrão do mundo.
E Tiago, irmãos, lança diante disso um aviso ou um desafio. Ele coloca então para aquelas pessoas que se desviaram do seu coração então a um relacionamento com Deus e se apaixonaram pelo mundo. E quando ele fala do mundo, ele está se referindo ao sistema mundial, aquilo que rege a existência. E este é um padrão caído, quebrado, pois o nosso mundo ele decaiu de sua condição por conta do pecado em si. Então nutre valores que são diferentes dos valores cristãos. Os nossos valores são valores diferentes dos valores que o mundo nutre e vive de forma muito tranquila. Mas observe, irmãos, que ao falar então sobre este sistema, há de fato um aglomerado de crenças neste mundo, diante de valores morais, e estão em oposição e em rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. Isto é muito sério, porque nos coloca agora em uma fronteira em que eu preciso agora ter uma compreensão do que estava acontecendo. De que muitas vezes, ao invés de se posicionar e ser rejeitado por este mundo, para não ser rejeitado pelo mundo, pelos padrões mundanos, os cristãos acabaram se apaixonando pelo mundo ou sendo omissos aos posicionamentos relacionados ao mundo. Isto acontece, irmãos, todos os dias ao nosso redor. Quando o aluno ele sai do ensino médio, ele vai para a universidade, ele vai se deparar com situações assim, que para que ele seja aceito, ele tem que ou se calar, ou se omitir, ou ficar na dele, ou não dizer nada, não se apresente como uma pessoa de valores cristãos, para que não haja problema na aceitação. Isto não só na universidade, como também em tantos outros meios onde nós podemos chegar. Assim, queridos, voltando então para o contexto lá de Tiago, podemos perceber que as metas e objetivos do mundo, elas estão em contraste direto com os valores e mandamentos da palavra de Deus. E isto no nosso tempo é um grande desafio, estabelecermos esses padrões na nossa vivência em todas as áreas da nossa vida. Isto é um grande desafio. Para nós, irmãos, é uma riqueza termos acesso a este livro, a esta epístola, a este capítulo que hoje nos traz de forma muito contundente palavras duras de Tiago, não é, para com aqueles irmãos que ali estavam vivendo naquela situação. A situação era difícil, mas conclusivamente, irmãos, apegar-se ao mundo é escolher a inimizade com Deus, de forma muito categórica. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Inimizade, irmãos, é animosidade, o estado de se opor ativamente a alguém, e aqui Tiago apresenta um panorama das entranhas que haviam naquelas relações interpessoais dos irmãos que receberam a sua carta, daquele povo, mesmo tendo já dito, no capítulo 3 e o verso 10, meus irmãos, isto não deveria ser assim. Olhando então, irmãos, para esta porção que lemos aqui, nós podemos perceber dois blocos de textos. O verso 1 ao verso 5, ele vai apresentar a causa dos conflitos. Por que é que conflitos acontecem? Do verso 6 ao verso 10, ele apresenta agora a cura para os conflitos. Qual o caminho que deve ser tomado para cessarem as guerras e os conflitos? Mas, de forma mais didática, nós vamos caminhar pelos versos, conforme fazemos sempre aos domingos, expondo cada verso e trazendo luz ao entendimento daquilo que Tiago queria passar para os seus ouvintes. Observe comigo, irmãos, o verso 1, que diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? O verso 1 já há uma pergunta que Tiago faz, mas percebam, irmãos, que coisa triste quando nós lemos esta passagem do livro de Tiago e nós percebemos que ele não está falando para pessoas não crentes, ele está falando para pessoas crentes. Como se concebe, desde aquele tempo, uma igreja ou pessoas cristãs, servas do Senhor, que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas,
por ação do Espírito Santo, trabalhando na igreja, eles foram encorajados a não negar a fé, a continuar, e eles então recebem estas argumentações duras de Tiago quanto ao que estava acontecendo no meio deles, sobre guerras, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês. Meus irmãos, é triste percebermos isso, porque ele não está falando para qualquer pessoa, não, ele está falando para quem conhece a palavra. E olhando para este verso 1, nós podemos ver, irmãos, que nas entrelinhas desta expressão tão forte que ele traz no primeiro verso, ele está dizendo a causa do conflito. Porém, ele faz uma pergunta e em seguida ele responde com outra pergunta. Percebam comigo, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito entre vocês. Ele já dá a resposta com outra pergunta. Parafraseando, irmãos, de onde vêm as lutas? Porque existem guerras no mundo. Então ele responde: não vêm, elas vêm por conta do desejo pecaminoso, por conta daquilo que há nos corações, por conta daquilo que está no nascedouro das nossas motivações. E deixa muito claro para nós que o cerne, irmãos, dos problemas é o problema do coração, é o problema interior, onde reside todas as nossas vontades, as nossas motivações, a volição, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, aquilo que eu estou diante do Senhor. Com o verdadeiro, irmãos, isto é, pois o coração do homem nunca foi mudado, a não ser pelo poder do Evangelho. E isto é um ponto importante para que nós possamos perceber o nosso próprio coração, o nosso mesmo. Ao preparar esta mensagem, como isso aqui falou muito comigo, para que eu me desnudasse e pudesse ir diante de um espelho para poder me ver. Tudo que eu tenho feito, como é que eu tenho feito, se isso de fato está dentro do estabelecido pela palavra das arguições que Tiago traz aqui. E meus irmãos, este exercício é maravilhoso quando nós olhamos para o nosso próprio coração de forma honesta, sem nenhum tipo de coisas que venham o aprisionar a uma visão unilateral, mas olhar de uma visão bíblica. E a única maneira, irmãos, de mudar uma pessoa por dentro não é nada externo. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder, não é a beleza, não é o físico, não é o intelecto. O que muda o coração, irmãos, o que muda de dentro, a única maneira disto acontecer é pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ele veio então para nos dar, irmãos, um novo coração. Somente Ele pode tirar coração de pedra, coração difícil, coração desmotivado para as coisas boas que a palavra de Deus ela estabelece. Somente Ele é quem faz isto, pois o nosso coração, irmãos, o coração do homem, de forma geral, ele está em rebelião contra Deus. E somente o Senhor é quem nos dá um novo coração, um coração de amor, de submissão a Ele, e assim somos capazes de amar uns aos outros e fazer algo pelo bem. Observe que há um escritor de um livro chamado Lou Priolo, já faleceu, mas escreveu um livro sobre conflitos. E me chamou a atenção, irmãos, 3 citações sobre este tópico que eu queria trazer para que nós possamos pensar um pouco. Lou Priolo, ele enfatiza que o coração é o centro das nossas motivações, desejos e atitudes, e que uma verdadeira mudança interior é essencial para ver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Ele também enfatiza que nós devemos cuidar do nosso coração, cultivando pensamentos e desejos alinhados com Deus, pois nossas ações e comportamentos refletem o que há no nosso coração. Então, aquilo que eu faço é o que é o reflexo daquilo que existe no coração, embora eu negue, mas é o que está. Lou Priolo, na segunda citação, diz que ele fala do orgulho, que o orgulho, irmãos, é
é algo destacado e tem suas raízes mais perigosas do coração humano. E esta afirmativa, ele continua assim dizendo que o orgulho muitas vezes se manifesta como uma atitude de autossuficiência, de arrogância ou de necessidade de si próprio exaltar, e que ele pode nos afastar de Deus e também dos nossos irmãos. Observe que na terceira e última citação de Lupriolo, no livro Resolução de Conflitos, ou Resolvendo Conflitos, ele enfatiza ainda que o orgulho, irmãos, é uma tendência natural do coração humano, mas que a humildade é a virtude que nós devemos buscar, a humildade. E ele continua dizendo, pois ela nos aproxima de Deus e nos ajuda a viver de maneira mais piedosa. A humildade nos faz reconhecer o orgulho em nossas vidas e depender então da graça de Deus para cultivar este padrão que é fundamental para a vida espiritual saudável e autêntica. Porém, queridos, observe que Lupriolo, ainda fechando a terceira citação, ele diz que a humildade não necessariamente está evidenciada por uma vida simples. Alguém que é simples não quer dizer que ela é uma pessoa humilde. Nada tem a ver a simplicidade da vida com uma pessoa humilde. Às vezes, alguém é muito humilde, roupas simples, anda a pé, não tem luxo com nada e é extremamente orgulhoso. É isso que Lupriolo está querendo fechar na questão do coração e do orgulho, que são problemas do que estava acontecendo na igreja lá e que recebeu a carta de Tiago. Assim, queridos, o que é que de fato reflete a humildade verdadeira? É a atitude do coração que reconhece a nossa dependência de Deus e a nossa condição diante dele. Quem eu sou diante dele? Um necessitado, um pobre, um miserável, um pecador, que sem ele eu não sou nada, que preciso da graça dele, que preciso da ajuda dele, preciso da direção dele, que eu não sou autossuficiente em mim mesmo, que eu respiro porque ele permite, eu ando porque ele permite, eu me movo porque ele permite. Quando eu começo a olhar para esta condição de quem eu sou diante dele, o meu coração começa a se diminuir do seu orgulho, que todos nós temos uma dosezinha de orgulho, seja pequenininho, um pouquinho mais, todo ser humano tem. Mas eu devo buscar, em vez de endossar e reforçar o orgulho, eu devo amortizá-lo ele cada vez mais, em busca de uma verdadeira humildade diante do Senhor. E humildade, irmãos, às vezes é dar passos para trás. Humildade é reconhecer quando erra, é pedir perdão. Humildade é mesmo diante de uma situação constrangedora, reconhecer que errou e pedir desculpa para todo mundo. Isso é, irmãos, cultivar a humildade. E Tiago, então, ele fechou o capítulo 3 falando duas palavras no mesmo versículo, a palavra paz. Então, na regra hermenêutica, quando fala sobre duas palavras no mesmo verso, é para chamar a nossa atenção. Assim sendo, ele abre já o capítulo 4 com duas palavras também, a palavra guerra. Então ele fala sobre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena no capítulo 3. E ele encerra dizendo que aqueles que buscam a sabedoria do alto vivem em paz, resumidamente. Mas agora ele muda a tônica, abrindo já o capítulo 4, falando sobre as guerras que haviam então. Portanto, irmãos, Tiago, ele ainda está falando sobre esses dois tipos de sabedoria. A sabedoria de Deus, então, vinda do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é uma sabedoria fácil, é uma sabedoria de trazer, então, bons frutos e sem hipocrisia. E, meus irmãos, o problema é tão antigo quanto Caim e Abel. Percebam que no início de tudo, aqueles dois irmãos, eles viveram momentos de discordância. Houve uma guerra travada,
ali no início de todas as coisas. Então, por que existem brigas? Por que existem guerras? Por que somos pecadores, irmãos? Porque há pecado. O pecado, quando ele entra, ele faz isso e causa isso. Percebam que Caim matou Abel, matou seu irmão, e até hoje esta guerra ela se estende até hoje. E qual é então o grande problema? Qual é o grande problema? O grande problema, irmãos, é o pecado. São as escolhas que Caim fez em detrimento daquilo que Abel fez. E dali já começou guerras estabelecidas. Olha, irmãos, comigo no verso 2 e 3. E vamos ver aqui as coisas de um coração caído. Percebam. O verso 2 e 3 diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para se esbanjarem em seus prazeres. E aqui, queridos, observem que eu destaquei aqui alguns verbos que estão colocados nesses dois versos, que nos faz refletir sobre quais são as coisas de um coração caído. Estão todas aqui. Vejam que ele começa falando sobre a cobiça. Vocês cobiçam. E a cobiça, irmãos, é algo que ele já diz aqui: cobiçam e nada têm. Porque cobiçar é desejar, é querer algo que ainda não é seu, ou que nunca será, ou que não poderá ser. E se sai então dos olhos do Senhor, da vontade do Senhor, e se inconforma e cria tantas situações, porque a cobiça está no coração. E a cobiça, irmãos, é um pecado. Mas observem que eles matam e sentem inveja. Quando não se pode, irmãos, assassinar o outro, procura-se assassinar a reputação do outro. Esta é uma citação do pastor Jonas Madureira. Quando não se pode assassinar o outro por conta da inveja, então eu vou agora assassinar a reputação do outro, para poder de alguma forma eu me tornar um assassino. E isto é muito forte, é muito poderoso de reflexão, até para entendermos, não é, as coisas que acontecem ao nosso redor, pessoas que fazem coisas contra a gente e a gente fica sem entender às vezes, ou então a gente mesmo comete contra outras pessoas, a gente não está nem percebendo. E olha como a palavra de Deus ela é rica, ela traz um contexto daquele tempo e tão atual para os nossos dias, que nos ajuda a compreender o que de fato estava acontecendo. Percebam, irmãos, que eles pedem e não recebem, porque recebem mal, recebem para fins diferentes. Ora, se tudo que nós temos é para a glória de Deus, se tudo que eu tenho é para o serviço ao Senhor, para abençoar a quem está perto de mim, se tudo que eu peço a Deus, o fim deve ser a glória de Deus, por que é que eles pedem e não recebem? Porque pedem para outras finalidades. Eles pedem para se esbanjarem em seus próprios prazeres. E isso, irmãos, é muito sério. Nós queremos casar, nosso casamento não é para a felicidade em primeiro lugar, não. Qualquer casamento visa a glória de Deus. Ah, eu quero passar na faculdade, no vestibular, no Enem e tal, enfim, no concurso. Ótimo, estude. Passou, é para a glória de Deus. Glorifique a Deus. Ah, a oportunidade, Deus vai e concede. Utilize para a glória de Deus. Seja um veículo para a glória de Deus. Abençoe a obra missionária com aquilo que Deus tem lhe dado. Façamos algo neste sentido. Mas Tiago, ele faz um alerta. Muitos pedem e não recebem. Por quê? Porque o pedido já é para outra finalidade. É para mostrar que eu tenho mais, é para mostrar que eu sou mais, para mostrar que eu sei mais, é para mostrar que eu sou o maior. E aí a glória deixa de ser para Deus, para ser uma glória que vai nutrir um ego lá dentro do coração, um orgulho, para se impor como alguém que é vitorioso nos aspectos terrenos e mundanos. E aí, meus irmãos, versos 4 e o verso 6, até o verso 6,
vem agora um alerta para nós, um alerta importante, pois Tiago está ainda fechando esse primeiro bloco sobre as causas e o que é que acontecia de fato naquele contexto. E do verso 4 até o verso 6, ele agora fala, irmãos, já abrindo de uma forma muito dura, quando ele diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo e do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão, que a Escritura diz, é com ciúme, que por nós anseia o Espírito e Ele fez habitar em nós. Mas, verso 6, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, em algumas versões não está usando a expressão gente infiel, mas em alguma expressão aí em alguma versão bíblica está dizendo adúlteros e adúlteras, né? E Tiago, ele se dirige ao povo como pessoas vivendo em desacordo com a fé que eles professam, tornando-se então assim infiéis, ou aqueles que adulteram a sua fé. Eles adulteraram contra Deus. A ideia é essa. E como já mencionado, a amizade do mundo, irmãos, é de fato antagônica à amizade com Deus. E isto acontece porque o mundo, ele apresenta este sistema de crenças e práticas caídos, que nada pode nos ajudar neste aspecto relacional com Deus, de uma vivência com Ele. E esses princípios, irmãos, eles precisam ser observados. E quando alguém busca agradar o mundo, geralmente ele está se colocando em colisão frontal aos ensinamentos e à vontade de Deus, criando um conflito interno de fé nas suas relações, e nas relações interpessoais e na relação com o próprio Deus. Tiago, irmãos, ainda fala sobre um ciúme do Espírito. E nós podemos perceber que ele está se referindo a uma passagem que está em Êxodo, capítulo 20, o verso 5. Ali é uma referência, quando ele diz, vocês não sabem que está escrito na Escritura, né? E aí ele se reporta desta forma, tendo em mente aquilo que o Espírito, ele se põe ao nosso cuidado. Na verdade, a palavra ciúme aqui é levada ao entendimento que é zelo, o zelo do Espírito, né? E o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 2, diz assim: não te encurvarás a elas, falando sobre os mandamentos, né? Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Em outras palavras, eu sou Deus ciumento, não é? Eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E esta referência, irmãos, ela apresenta-nos então que o Espírito de Deus, ele está conosco, cuida de nós, ele é zeloso pelas nossas vidas, nos capacita, nos abençoa, nos ajuda. E esta palavra, irmãos, é de uma orientação extraordinária, de que o próprio autor, Tiago, que escreveu, ele teve esse cuidado, de que eles estavam desconsiderando este zelo que o Espírito já falou em Êxodo capítulo 20, verso 5, que ele tem sobre os seus filhos, sobre aqueles que o temem. Tiago ainda fala sobre o soberbo, e o soberbo, irmãos, é um outro comportamento, né, terrível, que se mistura dentro de todo esse aglomerado de coisas que o coração produz, como o orgulho, que já falamos. Mas ao falar sobre a arrogância, sobre essa soberba, né, que envolve aqui a arrogância e etc., Provérbios capítulo 8, verso 13, diz que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. E ele diz: eu odeio a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Ou seja, Tiago está resgatando do Antigo Testamento escritos que fundamentam a sua orientação, o seu alerta àquelas pessoas. Eles precisavam ouvir da boca de Tiago. Tiago fez questão de trazer isto para que servisse de alerta para eles. Olha, vocês estão esquecendo disso?
que Deus é um Deus zeloso, que o Espírito vela por vocês, cuida, é ciumento, tem ciúmes de vocês, o Espírito que opera em vocês, e vocês estão pensando que é em vão isto que o Espírito Santo fez ao encontro de vocês? E vocês que são soberbos, se fiquem antenados, porque Deus abaterá os soberbos. E vejam, irmãos, do verso 7 ao verso 10, agora, nessa parte final, Tiago agora fala sobre o caminho para vencer esta batalha, para que a igreja lá que recebeu a carta de Tiago pudesse ser conduzida. E são importantes orientações, é um caminho, né, que apresenta-se para um povo que estava desviado o seu coração da centralidade de uma vivência com Deus e que foi de muita valia. Vejam, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ele continua dizendo: cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as suas mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, eu posso até perceber que dentro desta orientação para eles acordarem daquilo que estava acontecendo, há também aqui, não poderíamos ser radicais e dizer que foi uma oração imprecatória, mas eu vejo como um juízo que Tiago ele conclama que aconteça. Observem que ao lermos esta porção do verso 7 ao verso 10, ele orienta a lidar com o problema de forma vertical em primeiro lugar, porque ele chama eles de adúlteros espirituais. Então, primeiro, consertem-se com Deus. Em outras palavras, antes de lidarmos com o problema horizontal das relações interpessoais, a orientação de Tiago, eles que precisavam se consertar primeiro com Deus, de precisar logo resolver o seu conflito de cima para baixo, para depois resolvermos aqui. Assim sendo, irmãos, o conflito espiritual e o conflito humano se estabelecem então dentro deste contexto. E em outras palavras, Tiago estava dizendo: saiam da superfície, ou seja, tirem as máscaras. Vocês estão mal com Deus, estão longe do Senhor, e por assim ser, vocês estão distantes daqueles que estão ao lado de vocês, que vocês brigam e se matam e se gladeiam. Devemos então, irmãos, lidar com a questão do coração, que é quem de fato está por trás do pecado, é o nosso coração. É por isso que Tiago diz: limpem as suas mãos e purifiquem os corações, no verso 8. Vejam, irmãos, que deveriam reconhecer a gravidade do pecado deles, de tudo aquilo que foi apontado pelo Tiago, por Tiago. E este reconhecimento passa por palavras difíceis, até de percebermos o quanto incisivo Tiago foi, quando ele diz: sejam miseráveis, lamentem e chorem. Em vez de vocês estarem rindo, em vez de estarem se alegrando, vocês deviam olhar a condição de pecado que vocês estão, de distância do Senhor. Vocês precisam se purificar o coração de vocês. Vocês precisam voltar-se para o Senhor. E ele diz: miseráveis, lamentem e chorem. E aí é quando vem agora a conclamação imprecatória, quando ele diz: que o riso de vocês se transforme em pranto e a alegria em tristeza. Em outras palavras, as pessoas estavam vivendo alegres e risonhas.
como se estivesse tudo normal, tudo maravilhoso. E é do conhecimento de Tiago, porque ele mesmo diz que o riso de vocês, né? Que o sorriso de vocês se transforma em pranto. Havia de fato este entendimento para que Tiago pudesse assim escrever. E a alegria que vocês têm se transforma em tristeza. E isto, irmão, seria juízo de Deus, ou seria uma disposição do próprio coração de poder voltar-se para o Senhor e perceberem a condição em que eles estavam. Temos, irmãos, a tendência de ignorar as nossas próprias falhas e ampliar o pecado dos outros. A gente tem essa facilidade. Ser humano é assim. Tiago diz que nós não devemos minimizar os nossos próprios pecados, quando ele diz aqui: vocês chorem pelos pecados de vocês, reconheçam a condição que vocês estão. Vocês precisam olhar no espelho para vocês mesmos e não apontar o pecado de outrem. E aí, meus irmãos, que lindo o convite à humildade e à confiança no Senhor, no verso 10. Tiago então fecha esta porção, queridos, convidando a atitudes sábias, que vai produzir inevitavelmente uma recondução de rota. Observe que no verso 10, ele diz com todas as letras: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Observe, irmãos, que ao fazer este convite amoroso de Tiago, fechando então esta porção, ele convida a 3 atitudes: se humilhar diante de Deus, reconhecendo a dependência nele, e em terceiro lugar, a necessidade da graça de Deus. Assim estariam demonstrando verdadeira humildade. Esta atitude, irmãos, de humildade abre espaço para que Deus nos exalte no tempo dele, por ele valorizar um coração contrito e arrependido. Quero destacar aqui esta última expressão do verso 10: Ele os exaltará. Tem muita gente que lê esse texto aqui e acha que esta exaltação aqui é de poder, de ter alguma coisa, sabe? Deus vai me exaltar. Epa, não é essa exaltação que se pensa por aí. Não, não é essa não. Não é. Esta exaltação, irmãos, é somente para nutrir o ego. Eu estou na prova, mas Deus vai me exaltar. E aí por aí vai. Não, não é esse tipo de exaltação. A exaltação que Tiago está falando aqui, irmãos, é uma exaltação de condição espiritual, de que Ele nos exaltará para que nós sejamos filhos relacionados com Ele, que nutrimos um relacionamento diário com o Senhor, que nós oramos, que nós buscamos, que confiamos, que nós aumentamos de estatura espiritual, de poder caminhar com o Senhor, de poder ser uma árvore frutífera, de poder ser aquele, conforme o Salmo 1, de poder sermos exaltados na nossa espiritualidade, de sermos bem-aventurados naquilo que fazemos, ser bem-aventurado no nosso serviço ao Senhor, em buscar a sua presença de dia e de noite, nos alegrar nele, nos contentar nele, com aquilo que ele tem dado, com aquilo que ele tem permitido, mesmo com as lutas, porque nela nós também aprendemos. É esta exaltação, irmãos, e não uma exaltação meramente humana, não. E este, de fato, queridos, é um lembrete de que a nossa esperança e a nossa força, ela vem de Deus, ela vem dele, que é a verdadeira exaltação espiritual que nos dá, que nos concede, quando os nossos corações se voltam para Ele, dependentes, contritos e quebrantados, arrependidos. Para finalizar, irmãos, a nossa reflexão desta noite, humildade e orgulho são, de fato, estranhos companheiros para os
servos do Senhor, não é? Para o nosso coração, humildade e orgulho não combina, não tem como. Embora nós vivamos com estas coisas, a humildade, irmãos, por natureza, é um ato privado, uma prática pessoal que eu devo buscar, que eu devo nutrir. Humildade. Chama a atenção, irmãos, para a nossa humildade, que é como um pavão que se pavoneando depois de ter as suas penas arrancadas, o que é que aparece? Nada. Como podemos então praticar esta humildade? O pavão, ele é bonito. Quando ele está com as penas, ele faz bonitão. É uma beleza natural que Deus fez. Mas ali é uma aparência muito bonita. Quando tira-se então as penas, o pavão ele vai fazer o mesmo movimento, mas cadê a beleza? Não tem. Como devemos então, irmãos, praticar a humildade? Primeiro, queridos, precisamos meditar na grandeza de Deus. Na grandeza, como o nosso Deus é grande. É incalculável, como Ele é imenso em todas as coisas. Perceber, queridos, a vasta extensão da criação de Deus, a sua beleza, o design intrincado da sua força criacional, deve fazer, irmãos, nos sentir pequenos em comparação a Ele. Quem sou eu nesta imensidão? Não sou ninguém. Eu sou um grão de areia. Um grão de areia. Na praia, um grão. Pronto. Quando nós nos colocamos, irmãos, diante desta realidade, nós começamos a entender que Ele foi quem nos fez. Que no momento da nossa fecundação, da nossa vida, outros óvulos ou outros espermatozoides poderiam ser premiados e a gente não existir. Mas o Senhor, soberanamente, Ele escolheu a dedo. É aquele que vai até lá, que vai gerar, porque os meus olhos já veem. E nisto eu sou dependente total dele, porque se não fosse assim, eu não estaria aqui. Você também. Como é que eu posso então praticar esta humildade? Entender, irmãos, que grande é Ele. Eu sou pequeno. Grande é o Senhor, irmãos. Nós somos pequenos. Mas mesmo assim, tem um buraquinho no nosso interior que só cabe Ele dentro, embora Ele seja essa imensidão. Somente Ele é quem preenche. Só Ele é quem nos dá a verdadeira paz. Só Ele é quem nos dá a verdadeira luz. Só Ele é quem pode nos dar a direção perfeita. Somente Ele, que é o Todo-Poderoso, que tem nos sustentado todos os dias, desde que nós nascemos até o dia de hoje. Só Ele. Então, como é que eu vou agora me arrogar, ou ser agora, achar que eu sou alguma coisa diante de um Deus tão poderoso? Ou do meu irmão, que por sinal, vamos morar na eternidade juntos. Em segundo lugar, irmãos, lembrar que o amor imerecido de Deus foi derramado sobre nós. Mesmo com toda a criação, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos amou, nos resgatou, mudou a nossa história, nos deu um presente maravilhoso que foi a sua graça. Éramos inimigos dele, veio Cristo morrer pelos nossos pecados, por nós, pagou o preço da nossa dívida contra o Senhor e agora nós estamos só aguardando o dia. E enquanto isso não acontece, a gente tem aqui plena comunhão com o Senhor, este acesso a Ele maravilhoso por meio de Cristo. Eu preciso entender isso.
Perceber, irmãos, que um coração humilde e contrito se rende a este amor tão grandioso que foi espargido na cruz. E que se não fosse o amor de Deus, o nosso destino seria inferno. Mas ele disse: eu vos amei. Eu vos amei primeiro. Vocês são meus. Vocês me pertencem. Vocês são a menina dos meus olhos. Vocês são povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de minha propriedade. Eu não fiz nada para merecer isso. Deus nos deu isso. Que motivo eu tenho, irmãos, de ser arrogante, prepotente e autossuficiente? Ele é grande e agora ele me amou. Terceiro lugar, devemos encontrar, irmãos, maneiras de servir ao Senhor, servir a Ele com o nosso serviço, com aquilo que está nas nossas mãos, sem nenhuma preocupação de sermos reconhecidos, porque quem nos retribui é o Senhor. Quando nós entendemos isso, irmãos, nossa vida ela muda completamente de sentido. Por fim, queridos, que nós possamos abandonar as nossas próprias coroas que nós colocamos na cabeça. Que nossas reivindicações de grandezas elas sejam mortificadas. Que o que de fato cabe-nos é pegar as nossas cruzes, cada um a nossa cruz, nos submeter à vontade de Deus, que é grande, que me amou, que me salvou e que me dá a oportunidade de servir a Ele, seja lá em que área for. E esta submissão a Deus, irmãos, que possa, de fato, nos exaltar espiritualmente no aspecto relacional com Ele, para que eu possa viver o restante dos meus dias na terra em comunhão com esse Deus tão maravilhoso, que nos abençoa tanto. Recusemos, pois, irmãos, a amizade com o mundo, relacionamento com o mundo. Lembrem-se, por ocasião deste mês que está terminando, as festividades juninas estão se aproximando. Não é bom? Um milhozinho assado, o queijozinho, etc. Eu gosto demais. Para mim esse ano vai ser difícil, porque eu estou lutando para poder perder uns quilinhos, né? E eu quero ver como é que eu vou me sair olhando para aquele milho assado na brasa com aquele cafezinho quente. Eita, para mim é difícil. Mas num friozinho desse, né? Interior, eita, é bom demais. Mas, irmãos, cuidado com a cultura, para vocês não se misturar com aquilo que confronta a pessoa de Deus. Tenha cuidado. Entende? Tenha cuidado. Pode comer o milho à vontade, pamonha, canjica, sei lá, soltar traque, bombinha, negócio, tá? Mas tenha cuidado com outros aspectos da nossa cultura que tentam impor para nós que não tem problema nenhum. Qual é o problema, né? O que é que tem? Vamos ter cuidado, irmãos, para que a gente não se iguale, né? É melhor sermos amigos de Deus, mantermos no nosso padrão, do que nos envolver com outros padrões que vai simplesmente somente trazer prejuízo para a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor?